A presença de Deus é a solução para tudo. Esteja calada a terra, pare o homem nas suas atividades e volte-se para o seu Criador. Ou a expressão de Salomão: lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Ou no caso presente, se os dias maus aí estão, voltemos para o Criador. Mas nós vamos continuar com as nossas mensagens. Depois dessa mensagem tão boa, cantada, falando da necessidade que temos da presença de Deus para nos livrar, nos curar, nos guiar, e tanta coisa mais das nossas aflições e fraquezas. Nós vamos para uma nova mensagem agora em Oséias, no capítulo 3. Pelo que convido a todos que nos ouvem estar abrindo as Escrituras e assim seguirem esta exposição que estaremos fazendo. O verso que queremos colocar como base da nossa mensagem é o verso 4 e 5 de Oséias, capítulo 3. E assim a Escritura coloca para nós. 3 é o capítulo, 4 e 5 são os versos. Fazendo a leitura, assim expressamos: os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Verso 5: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. A mensagem poderia ser esta, num título assim colocado: sem sacrifício e sem éfode, sem estátuas e sem terafins. É um tempo que Deus disse que haveria sobre o povo de Israel, e isso se cumpriu, e é o que nós queremos estar expondo e explicando aos poucos. Para nós apresentarmos essa mensagem, pedimos também que fiquem suas Bíblias abertas, não só mantendo aqui no capítulo 3 de Oséias, mas também Jeremias, capítulo 7. E o que está escrito aqui, Deus avisando ao povo dele, Israel, figura do povo dele no passado, sendo hoje os verdadeiros cristãos, o seu povo na face da terra. Se antes a nação era visível, Israel, hoje a nação de Deus é invisível, não vem com aparência exterior, está nos corações e nas mentes daqueles que são de Deus, ou onde Deus tem liberdade, e Deus de fato é Senhor, e esses sendo seus servos, seus servidores fiéis. Mas Deus disse que ia tirar do povo de Israel o culto a Ele, e também privá-los até da idolatria. Eles não teriam mais sacrifícios, ritual do templo, não teria o éfode, que era algo da lei, e que no passado figuradamente era Deus falando através de sinais, usando o sumo sacerdote. Mas também Deus tiraria deles toda a sua idolatria. Naquele tempo, um povo que estava desviado, adorando a bezerro de ouro colocado por Jeroboão, e também depois Baal, servindo a Moloque e outros deuses mais. Deuses da nação desviada ou deuses particulares das famílias, que
a expressão de terá fins. E isso aconteceu. Mas voltemos no passado um pouco mais. Nós temos no capítulo 4 de Oséias, primeiro livro que pedimos para que fosse aberto, a palavra do verso 1 ao verso 3, quando Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Verso 3: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. O que Deus está falando com aquele povo no tempo de Oséias? Deus olhou a terra e viu iniquidades, falhas, transgressões, que hoje são abundantes no nosso meio, e tirando dessas palavras que aqui temos, a expressão é: não há verdade. O quanto é falado de mentira, em especial pela mídia e pelo povo no seu dia a dia. Então não há verdade, não há benignidade. Parece que a bondade foi afastada, e aqueles que usam de bondade e mansidão são tidos como alguém que se faz de bobo, sem conhecimento, sem esperteza. Será isso mesmo? Mas Deus diz: não há conhecimento de Deus na terra. Prevalecem o perjurar, falsos testemunhos e a quebra da palavra dada, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Então, Deus tem uma contenda com os moradores da terra. E observe que nessa expressão voltamos à mensagem anterior, trazida pelo profeta Isaías, que foi antes de Oséias. Tempos diferentes, lugares diferentes, porque Oséias agora está falando a 10 tribos da nação de Israel, enquanto Isaías falava dirigida a 2 tribos em Israel. Então, lugares diferentes, tempos diferentes, povos diferentes, recebendo de Deus a mesma mensagem. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E se agora buscarmos a palavra em Jeremias, que é também uma outra época, agora sim mais à frente, em que por Jeremias Deus vai falar ao povo na mesma coisa, ou seja, as gerações estão mudando e a questão permanece a mesma: as falhas da humanidade, do ser criado para com o seu Criador e entre eles mesmos, um ao outro mentindo e oprimindo, de uma forma que isso chega aos céus como uma injustiça grande demais. Mas vamos ver Jeremias, primeiro verso, e avançando um pouco mais nesses versos do texto de Jeremias, até o verso 6. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor Deus, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, todos de Judá,
vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Ou seja, Deus está dizendo por Jeremias a mesma situação que Oséias: transgressões de todo lado, e Deus está vendo, e isso está acumulando-se diante de Deus, de geração em geração. Mas agora observe que Deus está falando em particular com a tribo de Judá, com Benjamim, também outra tribo, ali na região em torno de Jerusalém, cidade santa, cidade de Deus. E o profeta foi mandado colocar-se na porta para falar a todos que entravam para ir adorar a Deus. E eles adoravam a Deus. Sim, iam para o templo, iam ali estar trazendo ofertas, sacrifícios. Sim, mas Deus olha para eles e observa a atitude de santidade. Santidade aparente, e os se justificarem em estarem indo para a cidade santa, Jerusalém, e para o templo de Deus com ofertas e cantando louvores. Mas Deus está olhando os corações, e Deus os falou desta forma que aqui temos lido: entrais por esta porta para adorardes a Deus. E Deus diz, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Ou seja, o profeta alertava o povo que vinham sim para a casa de Deus, traziam ofertas, cantavam, talvez orassem, mas Deus olhava os corações e quanta coisa errada, e diz o profeta da parte de Deus: melhorai os vossos caminhos, sim, melhorai as vossas obras. E o povo respondeu ao profeta: aqui é cidade de Deus, aqui é templo de Deus. Como que dizendo: eu estou no lugar santo, estou protegido, estou junto com Deus. Mas Deus olhava para eles: melhorai as vossas obras e os vossos caminhos. E em particular, agora vejamos o verso 9 de Jeremias, capítulo 7. Deus diz ainda pelo profeta Jeremias: furtareis vós, matareis, cometereis adultério e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, idolatria. Andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. E o verso 11 pois, diz Deus, perguntando e colocando: pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores,
aos vossos olhos?